Salve, salve rapaziada! Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês os elementos que eu fiz do meu Motion Fly, que eu fiz do Matue, né, uma releitura do álbum de Máquina do Tempo. E eu vou mostrar hoje pra vocês só os elementos que eu usei. Como eu não gravei eu editando, eu não vou ter como mostrar como fazer. Então eu vou mostrar só os elementos que eu usei, os efeitos, os keyframes, tudo. Tá ok? Vou abrir meu Lightmotion aqui. Vamos aqui em projetos. Esse projeto bem aqui, Máquina do Tempo. Ele foi um projeto muito pesado porque eu utilizei muitas máscaras, muitos efeitos aqui. Então alguns desses tópicos aqui eu tive que agrupar para poder não pesar tanto no vídeo assim. Bom, então vamos começar. Eu vou ocultar tudo aqui e liberar de um por um, tá ok? Vamos lá. A primeira máscara que eu usei foi essa imagem bem aqui, né, de um universo com um planeta aqui no meio. Eu usei ela para dar essa questão de tipo espacial, viagem no espaço-tempo, viagem no tempo, essa ideia, tentar trazer mais ou menos essa ideia que o álbum do Matue traz, essa sensação espacial. Então eu usei essa imagem aqui, essa aqui ela já está uma imagem processada, ela não está crua. Eu utilizei alguns efeitos de ajuste de cor, joguei um pouco de nível pro roxo, né, que é a cor do tema do álbum, o gama também, ganho eu joguei já um pouco pro verde para dar esse contrastes aqui nas laterais, tá ok? O deslocamento deixei um pouquinho no centro, puxado um pouquinho pro roxo azul, tá ok? Usei um gradiente aqui de quadros para melhor distribuir as cores. Aqui em cima eu deixei um pouco mais rosa. Aqui embaixo eu deixei pegar um pouco do verde, verde mais também e rosa. Para dar essa ambientação. Eu vou tirar esses efeitos aqui, vou mostrar como é que vai ficar a imagem sem eles. Ó, a imagem crua é isso aqui, tá? Ela tá assim, então com todos esses efeitos que eu acabei de falar para vocês, ela fica mais ou menos assim, tá ok? Opa, aqui. Bom, essa foi a minha primeira máscara. Vamos voltar aqui. Depois, para fazer aquele efeito desse planeta aqui girando, eu queria fazer esse planeta girando, só que essa imagem aqui era uma imagem só estática, né? Ela não estava vetorizada. Então o que eu fiz foi criar uma máscara, aqui um vetor só desse planeta, selecionei ele e deixei em cima dessa minha imagem de overlay, então fica só o planeta aqui. E aqui eu animei esse planeta. Como eu vetorizei a imagem já processada, só o que eu usei aqui na questão do efeito de tratamento de imagem foi um gradiente de cores, que foi para dar essa sensação de degradê aqui, um pouco mais rosa aqui para a ponta e já escurecendo aqui já por roxo aqui para outra ponta, para dar essa sensação tipo de noite e dia, tá ok? Porque a imagem já estava processada. Esse aqui é o planeta processado da minha outra máscara, tá ok? Então o gradiente de cores fica assim. E o que eu fiz aqui foi só, na verdade, um trabalho de rotação nele aqui, né? Eu selecionei esse keyframe aqui, ó, deixei no estágio inicial de 0, tá ok? E fui rodando ele até chegar aqui pro final e dar uma volta praticamente completa. Ficou o último keyframe no menos de 200, tá ok? Então, basicamente, esse efeito de rotação foi só isso aqui, né? Eu usei só um gradiente de cores aqui para dar esse efeito de noite e dia e o movimento de rotação aqui dele na rotação, ok? Nada muito complicado, foi algo bem simples. Depois eu usei mais esse efeito aqui, um blur. Ele só vai aparecer com a minha imagem de overlay porque ele está em modo de mesclagem, tá? Mas eu vou mostrar a diferença aqui com blur, sem blur, ok? Não sei se vocês conseguem perceber. Quer dar para dar mais uma questão de uma iluminação aqui, tá? Uma ambiência, uma profundidade. Ó, sem blur, vamos ver. O que eu fiz na verdade foi criar uma forma em círculo. Eu só ajustei aqui do tamanho do planeta, coloquei na cor roxa
e usei alguns efeitos aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, eu usei na verdade só o efeito de brilho aqui, entendeu? E o modo de mesclagem também, eu deixei em 39 a opacidade e a mesclagem contraste na sobreexposição, tá? Deixar em normal aqui, ele ficaria assim muito forte, muito até um pouco opaco, não ficou legal, então eu coloquei aqui no modo de mesclagem e contraste, sobreexposição, e fica assim, tá ok? Então basicamente esse aqui é o nosso overlay, tá? Ah, esqueci de falar que eu coloquei esses efeitos aqui de raio aqui nessa imagem. É esse efeito de iluminação aqui, tá ok, ó, que dá essa sensação desses raios aqui atrás. Isso aqui são as configurações, eu não vou falar de uma por uma porque não é o foco aqui desse vídeo, mas é mais para vocês saberem quais elementos eu utilizei aqui, tá? Esse efeito de iluminação eu joguei aqui, fica dando, usei uns keyframes aqui na questão da evolução também, deixei um keyframe aqui no início e outro keyframe aqui pro final. Ele dá essa movimentação aqui de raios atravessando o planeta, tá ok? Aí a gente vai para a imagem do Matue, que é essa aqui. Vou tirar aqui do fundo. Bom, eu usei uma imagem do Matue que eu baixei no Pinterest, eu recortei ela aqui no PixArt, porque no Lightmotion é difícil de fazer isso, tu tem que fazer isso com máscaras e com chroma key, então daria um pouco mais de trabalho. Só o que eu fiz foi recortar ela no PixArt e jogar aqui para dentro da Lightmotion. Vamos aqui. Vamos na questão de efeitos. Eu usei 3 efeitos aqui. O primeiro dele foi um raios, que é para dar essa sensação de luminância aqui saindo dele, como se fosse uma espécie de aura, tá? Saindo do Matue. Essas aqui são as configurações que eu usei, a cor preta, na cor preta e cor rosa, na mistura 55% e na qualidade de 800. Tá ok? Eu usei um gradiente de cores para dar esse tipo de degradê daqui para cá, ó. Aqui a cor dele vem descendo, 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 caindo aqui pro rosa. Usei branco, branco e o rosa aqui no canto e um pouquinho também de azul que quase nem aparece, bem sutil. No modo de mesclagem eu usei multiplicar. E um ajuste de cor aqui que foi para mim fazer um tratamento de imagem, tá? Usei o desnível um pouco centralizado, eu só clareei ele um pouquinho. O gama também joguei um pouquinho bem sutil aqui pro rosa, quase roxo. O ganho eu deixei bem centralizado, eu só aumentei um pouquinho. O deslocamento eu deixei centralizado. Sem esse efeito fica mais ou menos assim a imagem, fica bem pálida, bem seca, né? Vamos colocar assim, não seria esse o termo correto, mas seria mais ou menos assim. Aqui tu já vê que ela ganha um pouco mais de brilho. E vamos na parte de movimentação, ó. Eu animei, né, essa imagem, no caso ele fica se deslocando de um lado pro outro, para não ficar uma imagem estática, né? Fazer que a ideia que o motion vem trazer, uma coisa bem dinâmica. Então ele praticamente ele fica cambando de um lado pro outro, tá ok? Esse efeito aqui eu usei em movimentação e transformação e com keyframe, vou mostrar aqui para vocês. Só o que eu usei foi isso aqui, ó, a inclinação, eixo X e eixo Y. Um keyframe aqui no início, a minha primeira inclinação, a inclinação do eixo X fica em 0 no primeiro estágio do keyframe, que fica nessa posição aqui, e a inclinação do eixo Y de 2.1, então ele fica nessa inclinação aqui. Depois aqui para frente eu adicionei um keyframe e aqui já muda, você vê que na inclinação já muda. O estágio da inclinação do eixo Y no estágio inicial era em 0, para cá ele aumenta para 2.1. E o estágio da inclinação do eixo Y, que era 2.1, nesse outro estágio de keyframe ele vem para menos 1.12. Então ele faz esse movimento aqui, ele começa aqui e vem descendo para cá, tá? Começa aqui e vem descendo para cá. Então, para dar a ideia de movimento dele ficar indo para lá e para cá, é só você repetir isso daqui, né? Então você pega, então você pega a mesma configuração desse keyframe inicial aqui, depois dele já ter descido para a esquerda, você anda mais um pouquinho
e adiciona as mesmas configurações do início nesse outro keyframe aqui e do keyframe anterior no próximo keyframe. Então praticamente a configuração é a mesma, só que você vai fazer é ficar multiplicando esses keyframes e dar essa ideia de movimento aqui. Praticamente é isso, muito simples, dá um pouquinho de trabalho para fazer, não é difícil, mas tem que ter um pouquinho de paciência. Depois eu usei umas formas aqui para dar essa sensação de luminância, né? Nesse grupo bem aqui. Isso aqui eu tive que agrupar porque quando eu estava fazendo o projeto eu deixei elas todas aqui para fora, né? Só que tava muito pesado, então eu decidi agrupar todas elas aqui nessa parte, nesse grupo que eu chamei de design de Matoê. Foi um grupo que eu criei na hora, então nós vamos entrar nesse grupo. E o que vai ter basicamente aqui são círculos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 círculos e 2 retângulos, tá? São 3 círculos aqui em cima, 3 círculos aqui embaixo, um retângulo aqui em cima e um retângulo aqui embaixo. Tá aqui, eu vou liberar aqui de um por um para vocês verem. Primeiro vai ser esse aqui, ó, círculo blur, background direito. Esse círculo background ele vai ficar, no caso, atrás. Então basicamente o que eu fiz nele foi criar um quadrado e adicionar esses efeitos aqui, eixo de extensão, dar uma distorção nele aqui, um brilho, tá? E um desfoque de caixa. Esse brilho aqui, detalhe, eu deixei ele bem no talo mesmo, aqui em 100%, ó, vou diminuir um pouco, e para ele dar essa realmente essa sensação tipo de luz, né, vindo do espaço. Adicionei um modo de mesclagem aqui, tá, em clarear a tela. Porque clarear a tela, porque quando você sai para cá, quando você sai do grupo, quando ele vier para cá para a imagem, opa, saí sem querer. Quando ele vier aqui para a imagem, ele tipo mescla aqui, dá essa sensação de brilho. Tá aqui combinado também com os outros elementos. Então vamos voltar para cá. Eu vou tirar todos esses efeitos daqui para vocês verem como é que ele fica sem os efeitos. É só um quadrado verde normal, tá ok? Na verdade um círculo, né? Confundi, é um círculo. Tá, ele fica mais ou menos assim. Eu vou tirar o modo de mesclagem dele, vou tirar esse brilho aqui. Deixar em normal, ó. Só um círculo roxo, tá ok? Só um círculo roxo. Então vamos voltar aqui com todos os efeitos de tratamento, ele fica assim, tá? Então eu não vou me prolongar muito aqui, porque basicamente tudo que eu fiz nesses outros efeitos aqui, essas outras formas, foi a mesma coisa. Todas elas são círculos normais, quadrados normais, feito esse tratamento de imagem aqui, ó, com esses três efeitos e a questão da mesclagem de imagem, tá ok? Então tem círculo, tem retângulo, tá ok? Esses efeitos aqui, esse retângulo aqui é um pouco mais trabalhado, porque eu queria dar um efeito de tipo clareamento branco aqui, para não ficar uma coisa tão homogênea, que combinado com a imagem fica mais ou menos assim, tá ok? Então essa aqui foi a questão da luminância, dos efeitos de luz aqui que eu coloquei em cima e embaixo. Agora vamos aqui pro texto. Eu adicionei um texto aqui em cima, ó. Isso aqui eu não vou conseguir dar zoom por conta que o Light Motion não me permite. Isso aqui nada mais é do que uma estética. Eu busquei algumas referências quando eu fui fazer esse fly, e uma nova estética que é tendência no design, que tá vindo como tendência, é essa questão tipo como se fosse créditos. Às vezes tu coloca a questão da produção aqui, os diretores, produtores, né, quando tem uma equipe, mas como foi só eu, o que eu coloquei aqui para dar essa sensação tipo de créditos aqui na imagem foi só um trecho da letra dele, que foi na música que tava tocando, tá? Então o que eu vim aqui foi só digitar, no caso, todo o texto dele aqui, esse trecho da música. A fonte que eu usei foi essa aqui, deixei nesse tamanho
e ajustei aqui nas margens. Não tem muito segredo não. Foi só mesmo uma questão de estética. Depois eu fiz esse texto aqui dele, que é o texto que ficava embaixo, o texto de apresentação do álbum, né? Vamos supor a ideia central: máquina do tempo, Matue em máquina do tempo, tá ok? Esse aqui eu usei alguns efeitos. Esse Matue em aqui eu usei o modo de mesclagem normal, deixei um pouquinho opaco, só para ele não ficar tão forte, mas uma coisa bem sutil. E esse máquina do tempo eu usei uns keyframes de cores aqui, entendeu? Você pode ver que tem bastante keyframes aqui. Para que é que vai servir isso aqui? Já vou explicar. Esse keyframe aqui eu usei para dar a sensação dele piscando, dessa luzinha aqui piscando, tipo falhando. Isso aqui é muito simples de fazer, só dá muito trabalho e tem que ter paciência. O que você vai fazer aqui é adicionar intervalos de keyframes com cores diferentes em tons mais escuros. Vamos supor, o tom desse meu texto é esse verde aqui, ó, tá? Pode ver que é um verde bem forte, no talo mesmo. Então você adiciona um keyframe inicial aqui. O próximo keyframe tem que ser essa mesma cor, porém num tom um pouco mais escuro. Você puxa ele para cá, ó. Você percebe aqui que fica um tom mais escuro. É a mesma cor, é a mesma seleção aqui na grade de cores, porém num tom mais escuro. Então o que você vai fazer é colocar um keyframe com essa cor, outro keyframe, o próximo keyframe no caso com a cor mais escura, o próximo keyframe com a cor mais clara e assim por diante. Ele dá esse efeito de piscando aqui. Você vai fazer isso no caso no período de tempo que você quer que fique piscando. Eu fiz durante todo o meu vídeo. Isso aqui deu um trabalho do caramba para fazer. Ele é simples, mas é porque é realmente chato de se fazer isso daqui. Demora pra caramba, mas você percebe que praticamente toda a ideia central dos efeitos são simples. A questão é que você tem que se atentar para os detalhes, né? E ter paciência para colocar, no caso, quantos forem, tá ok? Bom, essa parte aqui é isso, finalizamos. Decidi criar um grupo para isso aqui, porque tava ficando muito pesado. Aí vamos agora para a questão de estética, de design propriamente dito, né? Eu usei a logo aqui da 30:1, que é a produtora do Matue, ela fica aqui em cima. Eu usei essa outra logo aqui, Advisory Explique Content, que você vê muito assim nos design que o Matue tá, na cena do trap, enfim, é uma logo muito comum. Eu usei esse também áudio Dolby Digital. Isso aqui foi engraçado porque eu tinha colocado já essas três logos aqui, ó, que foi a minha, a 30:1 e Parental Advisory. Aí ficou esse espaço vago aqui, eu não sabia o que colocar. E eu falei, caramba, mano, o que é que eu vou colocar aqui? E eu tinha colocado uns emojis e algumas coisas aqui, mas não ficou muito legal não ficou esteticamente, não ficou legal. Aí eu lembrei, né, desse áudio do digital, tá ok? Então eu vou liberar aqui a imagem do Matue e os brush, e aí fica assim. E aí essa animação fica mais ou menos assim. Agora vai travar pra caramba, ó, já se movimentando lá atrás, o Matue se movimentando, tá ok? Então praticamente é isso. Esse aqui foi o flyer, né? Todos os elementos que eu usei. Agora eu vou mostrar para vocês um último elemento que fez toda a diferença e que faz toda a diferença, que é a questão dos olhos. Eu vou liberar aqui o Matue. Eu usei esse grupo aqui para criar uns olhos para o Matue, tá? São esses aqui. O que eu fiz foi desenhar um vetorial em cima dos olhos, tá? Desenhei um vetorial e adicionei alguns efeitos. Ele sem efeitos, ele fica assim, ó. Fica um elemento, né? Uma forma aqui da forma dos olhos, ele fica assim. Então eu queria dar essa sensação de olhos brilhantes, então eu adicionei esses efeitos aqui, que foi colorizar, que eu deixei o roxo aqui quase um rosa no talo mesmo, no talo, no efeito colorizar. Usei exposição gama, que é para dar esse efeito de brilho, esse gradiente de branco quase com roxo,
para dar esse efeito de brilho. E usei ampliar desfoque, tá? Que ele dá tipo como se fosse essa espalhada aqui, entendeu? Antes fica só uma forma aqui, né, centralizada. Com ampliar desfoque ele dá tipo essa sensação de luminância, de luz se espalhando. Eu usei a mesma configuração para os dois olhos, tá ok? E usei um keyframe aqui, esse aqui é muito importante, aqui na exposição gama no deslocamento, que é para dar a sensação dos olhos tipo apagando e brilhando novamente, ó. Você vai rodando aqui para a direita, você percebe que ele vai apagando, ó. Chega a ficar bem escuro, aí depois ele fica claro, tipo brilhoso de novo. Combinado com a imagem do Matue, ele dá um efeito muito legal que eu vou mostrar aqui para vocês. Então esse aqui é o meu projeto já exportado, e já combinado com todo o design aqui, a questão dos olhos fica muito legal, porque ela dá essa sensação dos olhos do Matue brilhando e apagando, ó. Fica muito legal, velho, muito legal mesmo. E esse foi o último elemento aqui do Flyer, do Motion Flyer. Então você vê que são elementos muito simples, são formas que a gente utiliza, quadrado, círculo, para dar esses efeitos aqui. Texto bastante simples, com fontes e variações de cores. E o que faz a diferença aqui são só, no caso, as posições e os efeitos que tu dá, entendeu? Que faz dar vida para isso daqui. Então é algo muito simples, galera, muito simples. Você só tem que ter paciência para fazer, no caso, cada coisa, e aí fica esse resultado aqui.